Sabe, por trás de praticamente tudo que a gente usa, do celular no bolso até um prédio gigante, existe uma linguagem meio que secreta. Um conjunto de instruções que pegam uma ideia e transformam em algo que a gente pode tocar. Hoje, a gente vai decifrar essa linguagem, o desenho técnico. Olha, à primeira vista, o que a gente vê aqui é um emaranhado de linhas, de números, de símbolos, parece um código, né? Um quebra-cabeça que parece impossível de montar. Mas a verdade é que cada coisinha aqui tem um significado exato. A grande questão é, como é que a gente traduz essas instruções para construir alguma coisa no mundo real? Para a gente conseguir entender esse código, primeiro a gente tem que responder uma pergunta que é fundamental. Por que essa forma de desenhar? Por que ela precisa existir? Porque a gente não pode só, sei lá, desenhar o que a gente quer e pronto. Bom, a resposta está na diferença gritante entre expressão e instrução. Dá uma olhada. À esquerda, um desenho artístico. Ele passa uma ideia, uma emoção, né? Está aberto para a interpretação de cada um. Agora, à direita, um desenho técnico não está sugerindo nada. Ele está dando uma ordem. Não pode ter espaço para dúvida, para ambiguidade. Cada milímetro importa. E a solução para esse problema da ambiguidade é justamente essa: o desenho técnico. Ele funciona como se fosse um idioma universal, sabe? Com regras, com normas, que garantem que uma peça que foi projetada aqui no Brasil possa ser fabricada lá no Japão com exatidão, sem que uma única palavra precise ser trocada. E como toda linguagem, o desenho técnico tem uma gramática. É um conjunto de regras que todo mundo tem que seguir para a comunicação funcionar direitinho. Vamos dar uma olhada nas regras mais básicas. E a primeira regra, olha, é absoluta. Nesse idioma, a unidade de medida é o milímetro. A gente esquece centímetro, esquece metro. Tudo, absolutamente tudo, é expresso em milímetros. Isso garante o máximo de precisão, porque no mundo da fabricação, meio milímetro de diferença pode ser o que separa um motor que funciona de um que simplesmente quebra. E dentro desse universo dos milímetros, tem um número que é fundamental: 25,4. Esse é o fator de conversão exato de uma polegada para milímetros. É um número super importante porque muitas normas, muitas peças, especialmente as mais antigas, ainda vêm de sistemas que usam a polegada. Então, tem que saber converter. Essa padronização toda continua até no papel que a gente usa. Não é qualquer tamanho de folha, não. A gente usa a série A, que é um padrão internacional. Da folha gigante A0 até a A4, que a gente conhece bem, cada uma tem dimensões exatas. E tem uma lógica muito, mas muito elegante aqui. A folha A0, a maior de todas, foi projetada para ter exatamente 1 metro quadrado de área. Aí, quando a gente dobra ela no meio, o que a gente tem? Duas folhas A1. Se dobrar uma A1 no meio, a gente tem duas A2 e assim por diante. É um sistema que é perfeitamente proporcional. Genial, né? Todo desenho técnico que se preze tem o que a gente chama de legenda. Pensa nela como se fosse a carteira de identidade do projeto. É aqui que todas as informações mais importantes ficam registradas. E o que essa identidade nos conta? Bom, ela responde a todas as perguntas cruciais. Qual o nome dessa peça? De que material ela é feita? Quem foi que desenhou? E quando? Qual é a versão desse desenho? É basicamente o DNA do projeto, garantindo que todo mundo tem o contexto necessário para fabricar exatamente o que foi planejado. Certo, então a gente já entendeu a gramática básica. Agora vamos para o alfabeto. Vamos ver como todas aquelas formas complexas que a gente viu são, na verdade, construídas a partir de elementos extremamente simples. E para começar, uma pergunta bem simples: qual é a figura geométrica mais fundamental que existe? Aquela de onde todas as outras saem. Pensa aí. A resposta é o ponto. Graficamente, ele é representado pelo cruzamento de duas linhas. Ele não tem dimensão. É tipo o átomo da geometria, sabe? O comecinho de tudo. A partir daí, a complexidade começa a crescer muito rápido. Com apenas dois desses pontos, a gente já consegue definir uma linha reta, que é o caminho mais curto entre eles. E se a gente tiver três pontos que não estão na mesma linha, eles formam a primeira figura fechada, um triângulo. A base de um monte de estruturas super estáveis que a gente vê por aí. Agora a coisa fica mais interessante. Vamos comparar um quadrado e um retângulo. Olha só, os dois têm quatro lados e quatro ângulos retos. A regra do quadrado diz que todos os lados têm que ser iguais. Já a regra do retângulo diz que apenas os lados opostos precisam ser iguais. Então, aqui que está o pulo do gato.
Se um quadrado tem lados opostos iguais, e ele tem, né? Ele também se encaixa na definição de um retângulo. Portanto, todo quadrado é um retângulo, mas o contrário não é verdade. Essa precisão, essa clareza na definição é a alma do desenho técnico. Ok, agora que a gente já conhece a gramática e o alfabeto, chegou a hora de voltar para aquele desenho misterioso lá do começo. Vamos ver como isso tudo se encaixa na prática. Vamos olhar para ele de novo. Com o que a gente aprendeu até agora, ele já não parece mais um código indecifrável, parece? As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Então, o que a gente consegue ler num desenho como esse agora? A gente entende que cada número ali representa uma dimensão precisa, em milímetros. A gente reconhece que as formas são combinações de elementos básicos, como retângulos e arcos. Aquela grade em volta da folha com letras e números serve como um mapa para a gente localizar qualquer detalhe rapidinho. O que era um mistério agora é um mapa de instruções. O código foi decifrado. No fim das contas, é isso que o desenho técnico faz. Ele é a ponte que liga a nossa imaginação com a realidade. É a linguagem silenciosa, mas que todo mundo entende, que permite construir o nosso mundo com precisão e com colaboração. Desde uma pecinha simples até cidades inteiras, tudo começa com essas linhas numa folha. E isso nos leva a uma última pergunta. Sabendo do poder que essa linguagem tem, o que será que a gente vai construir com ela a seguir?